Salve, Deves, aqui quem fala é Nilson Maia. Na aula de hoje do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação, utilizando a linguagem Python, nós vamos estudar mais duas estruturas de dados. Elas são específicas da linguagem Python, mas uma delas é frequentemente encontrada em outras linguagens de programação. As estruturas que nós vamos estudar hoje, elas se chamam tuplas e dicionários. As tuplas, elas são estruturas semelhantes aos vetores ou arrays. A diferença é que elas são estruturas de listas imutáveis. É importante vocês entenderem isso. Então eu coloquei ali um comentário na primeira linha, da nossa aula 9, tuplas e dicionários. Na linha 3 eu coloquei um comentário indicando como é que a gente faz para poder criar uma tupla, que é uma lista imutável. É importante vocês saberem disso. Eu criei uma tupla chamada dados, que recebeu uma lista de dados entre parênteses. Basicamente, eu coloquei aqui uma lista heterogênea de dados. Eu coloquei um número inteiro, coloquei um texto, coloquei um número no tipo float e um outro número do tipo float. Teoricamente, seria um código, um nome, uma altura e um peso. Então, quando eu tenho uma lista de dados de uma tupla e eu quero ler o que tem dentro dessa lista, eu posso simplesmente fazer um print dessa minha estrutura diretamente. No caso ali, observem que na linha 6 eu fiz um print de dados. Se eu fizer aqui um run, observem que ele faz a listagem de todo o conteúdo completo da lista. Mas, obviamente, se eu quiser acessar cada uma das informações, eu tenho que fazer o print de dados e entre colchetes, eu tenho que passar a posição. É igual um vetor. O primeiro elemento está na posição 0, o segundo elemento está na posição 1, o terceiro elemento está na posição 2, o quarto elemento está na posição 3. Então, como nós temos aqui 4 informações, na posição 0, 1, 2 e 3. Então, eu fiz aqui a colocação do print, passando a chave numérica, que é do índice da minha posição na tupla. Quando eu clicar aqui em Run, observem que eu vou ter acesso às informações sem problema. Então, para trabalhar com tuplas é algo relativamente simples. Qual é a diferença, basicamente, entre uma tupla e um vetor? Eu não posso dizer, numa tupla, por exemplo, que na posição 1 eu quero mudar o nome. O nome que está lá, Edson, por exemplo, vamos supor que eu coloque Maria. Eu não tenho como mudar isso. Se eu clicar aqui em Run, observem que ele vai me dar um erro. Apareceu aqui um erro na minha linha 12, que é a line 12, que é no meu código aqui, dados na posição 1, Maria. Aí ele deu aqui o seguinte erro, que é um erro de tipo. A tupla é um objeto, não é suportado você fazer essa assinatura dela. Você assinar ela novamente, ou seja, a partir do momento que você declarou ela uma vez, você fez a assinatura dela. Você declarou ela. Você não tem como redeclarar ela. Então, a gente não pode fazer isso daqui. Eu vou novamente fazer o run para poder sumir ali a mensagem de erro. Então, basicamente, a estrutura de tupla ela é relativamente simples. Quando que uma tupla é utilizada? Quando você precisa exibir uma lista imutável de dados. Basicamente isso. Seja uma lista de dados heterogêneos ou homogêneos. No caso aqui, eu fiz uma lista heterogênea, que são de dados com tipos diferentes. Vamos tratar sobre o outro tipo de dados que se chama dicionários. Essa estrutura de dados chamada dicionário, ela é semelhante a uma estrutura chamada objeto ou objeto literal. Não confundir com objeto de programação orientada a objetos. Eu estou falando aqui de objeto literal. O que viria a ser o objeto ou objeto literal, ou mesmo a estrutura dicionário, que é especificamente a estrutura que a gente vai trabalhar aqui no Python. Eu criei aqui uma variável chamada cadastro, que vai receber entre chaves, que é entre esses bigodinhos, os conteúdos. Só que esses conteúdos que eu coloquei aqui, eles formam um par, que a gente chama de chave e valor. As chaves são declaradas entre apóstrofe ou entre aspas duplas. Elas são separadas por 2 pontos seguidas do valor. E são separadas por vírgula. Então, essa minha primeira chave aqui se chama ID e ela tem o valor 1. A segunda chave se chama nome e tem o valor Edson. A terceira chave tem o nome altura e tem aqui 1.75. A quarta chave se chama peso e tem o seu valor respectivamente. Observem que todas elas são separadas por vírgulas, com exceção da última que não tem necessidade. Então, tudo que está entre essas chaves aqui é um par, que a gente chama de chave valor. Essa estrutura de dados ela é semelhante ao objeto literal que nós temos na linguagem JavaScript e que aqui na linguagem Python ela é chamada de dicionário. Então eu criei aqui um dicionário chamado cadastro que armazena ID, nome, altura e peso. Se eu quiser imprimir o conteúdo do meu dicionário, basta eu fazer um print do meu dicionário, que no caso se chama cadastro. Fiz isso, vou pressionar aqui a tecla F9. Observem que ele fez a impressão aqui entre chaves do par. Chave, valor, chave, valor, chave, valor e assim por diante. Caso você queira acessar uma informação específica dentro do dicionário,
Como você faz isso? Você faz o print, chama o dicionário e entre colchetes, entre aspas simples ou entre aspas dupla, você coloca o nome da chave que você quer imprimir. Vamos supor que você queira imprimir o ID lá do cadastro. Então, se você clicar em Run, observem que ele fez aqui a impressão do ID 1. Eu vou fazer aqui o print das outras informações. Eu vou colocar aqui para o nome, para a altura e para o peso. Então, respectivamente, eu vou colocar aqui nome, altura e peso. Percebam que eu fiz basicamente o print chamando agora pelas chaves. Se eu clicar aqui em Run, observem que eu tenho aqui Edson 175, 35. Qual que é a vantagem de você trabalhar com um dicionário? Um dicionário, ele é uma estrutura de dados heterogênea, ou seja, você pode criar uma chave e um valor para poder armazenar informações um pouco mais elaboradas, um pouco mais complexas. Um pouco mais para frente eu vou passar para vocês alguns desafios de código e vocês vão perceber que os dicionários, assim como os objetos literais lá do JavaScript, são estruturas de dados adequadas para a gente trabalhar na solução de alguns problemas computacionais. Mas vamos ver aqui alguns detalhezinhos simples. Vamos supor, eu coloquei aqui que o ID se chama 1, mas vamos supor que eu queira mudar o ID de um dicionário. Eu posso fazer isso aqui sem problema. Basta eu definir o nome do meu dicionário, passar aqui a minha chave e dizer que ela vai receber um valor. Eu vou colocar aqui o valor 10, por exemplo. Se eu fizer aqui o print do ID, percebam que na linha 27 eu vou fazer um print do ID novamente. Então eu vou clicar aqui em Run. Lá em cima o ID está 1, porque neste ponto aqui o ID era 1. Mas na linha 26 eu disse que o ID passaria a ser 10. E observem que ele imprimiu o 10 aqui embaixo, porque eu mandei imprimir o ID atualizado. Mas, professor, não estou entendendo muito bem. Vamos lá para o nome. Se eu pegar aqui o nome e substituir por Maria e mandar imprimir o nome, vocês vão perceber, obviamente, quando a gente fizer o Run, ele vai imprimir o nome Edson lá em cima, porque ele não tinha sido alterado. Aqui na linha 22 o nome ainda era Edson, só que aqui na linha 26 observem que agora o nome é Maria. Ou seja, dicionário é uma estrutura mutável. Você pode alterar sem problema. Então, para alterar essa estrutura não tem problema nenhum. Eu vou só fazer aqui um Ctrl, ponto e vírgula para comentar essas linhas, para que a gente possa ver mais alguns detalhes acerca de dicionários. A gente tem métodos, vários métodos para poder trabalhar com dicionários. Então eu vou mostrar para vocês alguns métodos bem simples. Para trabalhar com esses métodos, eu vou basicamente utilizar o print para poder ver a saída desses dados, desses métodos do dicionário. O primeiro método de cadastro, eu vou acessar aqui Case. Observe que eu tenho um método chamado Case, que significa chaves. É um método. Como é que eu sei que ele é um método? Porque depois do objeto, eu tenho um ponto, e eu tenho o nome do método, e eu tenho entre parênteses aqui alguma informação, ou simplesmente abre e fecha parênteses. Com isso aqui, se eu clicar aqui em Run, observem que ele vai pegar do meu dicionário as chaves. Percebam que ele imprimiu aqui ID, nome, altura e peso. Da mesma forma que a gente imprimiu as chaves, nós também temos um método chamado values, que serve para você imprimir simplesmente os valores. Eu vou clicar aqui em Run. Observem aqui que do meu dicionário, ou do meu dictionary, imprimi os values, que são Edson 175 e 85. Percebam que eu mostrei para vocês aqui dois métodos que são super simples e extremamente úteis. Nós temos também outros métodos que são super interessantes. Por exemplo, se eu fizer um print aqui de items ou itens, percebam que eu fiz aqui o print. Vou clicar aqui em Run e observem que ele vai imprimir os nossos items do nosso dictionary. Aqui, ID 1, nome Edson, altura 1,75, peso 85,5. Percebam que apareceram aqui todas as nossas informações. Só que nós temos também outros métodos que são muito interessantes quando a gente trabalha com dicionários no Python. Para agilizar o nosso trabalho, eu já coloquei aqui no docstring os comentários de alguns métodos que são muito importantes quando a gente trabalha com dicionários, como o método clear, o método pop, o método update, o método get, setDefault e o copy. São métodos utilizados para você modificar e fazer alterações ou atualizações no seu dicionário. Vamos supor que você queira trabalhar com o método clear. Para que serve o método clear? O método clear, ele remove todos os itens que estão dentro do seu dicionário. E eu tenho um dicionário chamado cadastro e utilizo o método clear. Quando eu fizer isso, eu estou limpando todo o meu dicionário. Eu vou fazer aqui um print do meu cadastro, vou clicar aqui no botão Run. Observem que vai aparecer aqui somente abre e fecha chaves, ou seja, eu tenho um dicionário vazio. Se eu quiser agora voltar, obviamente, eu tenho que apagar essas linhas. No caso aqui eu vou só comentar, vou fazer aqui Ctrl, ponto e vírgula para poder comentar. A gente vai testar agora aqui os outros métodos, como o método pop. O método pop serve para você remover um item com chave específica lá do seu dicionário. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui do meu cadastro um pop
copy da minha chave chamada ID. E daí eu vou fazer um print desse meu cadastro. Eu estou removendo do meu dicionário cadastro, eu estou removendo a chave ID. Se eu clicar aqui em Run, observem que ele vai fazer a impressão do meu dicionário, só que agora só tem nome, altura e peso, não tem mais o ID. Ou seja, se eu quiser remover um elemento específico por chave, eu trabalho com o método pop. Eu vou selecionar aqui as duas linhas, fazer Ctrl, ponto e vírgula para poder voltar à minha estrutura como estava anteriormente. E se eu quiser atualizar, eu posso simplesmente utilizar o método update e passar aqui uma outra estrutura de dicionário, ou seja, eu posso substituir um dicionário por outro utilizando o método update. Aqui no caso, obviamente eu não tenho aqui um outro cadastro, mas eu poderia simplesmente pegar aqui e copiar, só para efeito de exemplo, eu vou colar aqui embaixo, eu vou colocar o número, por exemplo, cadastro 2, com ID 2, com outro nome aqui, Maria, com outra altura aqui, com outro peso, e observem que se eu fizer o seguinte, se eu disser aqui que o meu cadastro, ele vai ter um update para cadastro 2. E eu fizer um print de cadastro, percebam que quando eu clicar aqui em Run, percebam que ele modificou completamente o conteúdo do meu dicionário. Ele substituiu o conteúdo anterior, que era de cadastro, que tinha o ID1, Edson e outras medidas de altura e peso, e substituiu por cadastro 2. Mas, obviamente, eu vou selecionar aqui e fazer Ctrl, ponto e vírgula também para poder comentar. E nós temos aqui também outros métodos que são extremamente úteis, como o método get e o método setDefault. Então percebam aqui, eu vou só dar uma ampliada aqui, o método get, ele tem dois parâmetros, key e default. Ele serve para retornar o valor associado à chave ou o valor padrão se a chave não existir. Então, se eu vier aqui e fizer o seguinte, se eu disser que lá do meu cadastro eu quero o get da minha chave nome, percebam, eu quero fazer o get da minha chave nome. Eu vou fazer aqui só um print desse conteúdo, vou clicar aqui em Run, percebam que ele retornou aqui para mim o valor que no caso é Edson. Observem que eu fiz aqui um get, que é o método pegar, e passei aqui a chave. É bem semelhante ao que nós trabalhamos anteriormente aqui para poder imprimir, porém a gente estava trabalhando com chave, nós não estávamos trabalhando com método especificamente, mas existe um método específico para você pegar a informação. E a gente poderia fazer isso para poder pegar a altura e também para poder pegar o peso. Então a gente poderia fazer o get para poder pegar todas essas informações. Vou clicar aqui em Run e observem, Edson 75, 85.5 e assim por diante. Ou seja, a gente conseguiu trabalhar com o método get. Outro método extremamente útil, esse também extremamente útil, é o setDefault, que serve para você criar uma nova chave e passar um valor. Então percebam, eu tenho aqui, por exemplo, ID, altura e peso. Vamos supor que eu queira colocar a chave chamada idade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer aqui que do meu dicionário, eu vou fazer aqui um setDefault da seguinte chave. A chave chamada idade e eu vou passar um valor. Eu vou colocar aqui um valor inteiro, obviamente. Observem que eu coloquei aqui, eu setei um valor padrão para uma chave chamada idade com o valor 43. Eu vou fazer aqui, obviamente, um print do meu cadastro para eu ver se esse cadastro está agora com uma nova chave. Vou clicar aqui em Run. Observem que agora eu tenho ID, nome, altura, peso e idade. Observem que estes dois métodos, o método get e o método setDefault, eles são extremamente úteis para você pegar, no caso o get, e o set, que é para você setar ou configurar uma nova chave ou um novo par chave-valor para a sua estrutura de dicionários. A aula de hoje ela foi um pouco mais demorada porque nós temos aqui duas estruturas que são relativamente complexas. A estrutura de tuplas ela é bem facinha da gente trabalhar, porque basicamente é um vetor imutável, porém a estrutura de dicionários é uma estrutura um pouquinho mais elaborada e ela, por ter muitos métodos, ela demanda um pouquinho mais de tempo. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!